Olá, estamos de volta para mais uma semana de leitura do nosso livro Trem Noturno para Lisboa. Hoje eu vou ler 2 capítulos. Sim, o 25 é muito curtinho, então eu vou ler o 25 e o 26, que não é muito comprido, tá bom? Vamos lá então. Quer vir tomar alguma coisa? Era o que estava escrito na cartinha que Clotilde deixara no hotel na terça-feira. Desta vez, a assinatura era mais simples e mais familiar. Adriana. Gregório examinou os 3 bilhetes onde estavam anotados os recados telefônicos. Nathalie Rubin ligara na segunda à noite e ficara confusa quando lhe disseram que ele tinha deixado o hotel. Então, talvez ela nem tivesse mais levado ao correio a gramática persa com a qual ele a vira na véspera. Ligou para ela. Um mal-entendido, disse ele. Tinha apenas feito uma pequena viagem e já voltara ao hotel. Ela lhe relatou sua busca infrutífera de literatura sobre a resistência portuguesa. Se eu estivesse em Lisboa, aposto que encontraria alguma coisa, disse ela. Gregório não respondeu nada. Ele depositara dinheiro demais na conta dela, disse ela, quebrando o silêncio. Em seguida falou que levaria ao correio, ainda hoje, a gramática persa. Gregório continuou calado. Não vai ficar chateado se eu também quiser aprender? Perguntou, e de repente havia um medo em sua voz que destoava daquela senhorita cortês, mais ainda do que a risada com a qual o contagiara no outro dia. Não, de forma alguma, disse ele, tentando manter um tom alegre. Até logo, disse ela. Até logo, disse também ele. Na terça-noite, Doxíades. Agora, essa moça. Porque ele se sentia de repente como um analfabeto quando se tratava de proximidade e distância? Ou teria sido sempre assim e ele nunca percebera? E por que ele nunca tinha tido um amigo como George O'Kelly o fora para Prado? Um amigo com quem pudesse falar de coisas como lealdade e amor e sobre a morte. Mariana essa ligara sem deixar recado. Mas José Antônio da Silveira mandara dizer que gostaria de convidá-lo para jantar, caso ele retornasse a Lisboa. Gregório abriu o embrulho com os livros. A gramática portuguesa era tão parecida com um livro de latim que ele teve de rir. Leu até escurecer. Depois abriu a história de Portugal e constatou que a vida de Prado coincidia quase que exatamente ao período do Estado Novo. Leu sobre o fascismo português e a polícia secreta, PIDE, à qual pertencera Rui Luís Mendes, o carniceiro de Lisboa. O nome do campo de concentração mais temido pelos presos políticos era Tarrafal. Ficava em Santiago, uma das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, e a seu nome se tornara um símbolo para a perseguição política impiedosa. O que mais interessou Gregório, no entanto, foi o que leu sobre a Mocidade Portuguesa, uma organização paramilitar segundo o modelo italiano e alemão, que adotou a saudação romana do modelo fascista. Todos os jovens tinham de se alistar nela, da escola primária à universidade. Começou em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola.
Ele também usara a obrigatória camisa verde? Erguer o braço, tal qual se fizera na Alemanha? Gregórios observou o retrato. Impensável. Mas então, como conseguira a dispensa? Teria o pai feito valer sua influência? O juiz, que apesar da existência do campo de Tarrafal, continuava mandando o motorista buscá-lo todos os dias às 10 para as 6 da manhã, para ser o primeiro a chegar no Palácio da Justiça? Tarde da noite, Gregórios estava na Praça do Rocio. Será que alguma vez conseguiria tocar aquela praça como conseguia antes tocar a Bubenbergplatz? Antes de voltar para o hotel, passou pela Rua dos Sapateiros. A luz estava acesa na farmácia de O'Kelly e em cima do balcão viu o aparelho de telefone pré-histórico que ele fizera tocar na segunda à noite da sala de Cade. Capítulo 26. Na sexta-feira de manhã, Gregórios telefonou para Júlio Simões, o antiquário, e voltou a lhe pedir o endereço da escola de línguas que jogara fora antes da partida para Zurique. O diretor da escola ficou surpreso quando ele alegou que não poderia esperar até segunda-feira e queria começar logo, se possível, imediatamente. A mulher, que pouco depois entrou na sala para aulas individuais, estava vestida totalmente de verde. Até a maquiagem dos olhos combinava. Sentou-se atrás da mesa no cômodo bem aquecido e, com um arrepio de frio, protegeu os ombros com a estola. Com uma voz clara e melodiosa, que destoava do rosto sonolento e mal-humorado, disse que se chamava Cecília e pediu que ele lhe dissesse quem era e por que queria aprender a língua. Naturalmente, em português, acrescentou com uma expressão que exprimia um tédio abissal. Só quando Gregórios, 3 horas mais tarde, tonto de exaustão, saiu para a rua, entendeu o que se passara nele naquele momento. Ele aceitara o desafio daquela mulher ranzinza como se tratasse de uma abertura inesperada num tabuleiro de xadrez. Por que você nunca luta na vida, se sabe lutar tão bem no xadrez? Perguntara-lhe Florence certa vez. Porque acho ridículo lutar na vida, respondera. Já basta o tanto que temos de lutar conosco. E agora aceitara a luta com a mulher verde. Teria ela percebido, numa clarividência quase incrível, que naquele momento de sua vida teria de abordá-lo daquela maneira? Às vezes parecera-lhe que sim, principalmente quando por trás da fachada ranzinza aparecia uma espécie de sorriso triunfal, com o qual ela se alegrava com os seus progressos. Não, não, protestara ela, quando ele quis puxar o livro de gramática. Tem que aprender falando. No hotel, Gregório se jogou na cama. Cecília lhe proibira usar a gramática. A ele, mundos! Os lábios da professora se moviam incessantemente, e os teus também, e ele não tinha a menor ideia de onde vinham as palavras. Mais doce, mais suave, ela dizia sem parar, e quando levava o finíssimo lenço verde do pescoço aos lábios e o tecido se enchia de ar, ele esperava o momento em que pudesse voltar a ver os seus lábios. Quando acordou, começava a escurecer, e já era noite quando tocou na porta da casa de Adriana. Clotilde o levou até a sala. Onde o senhor estava?
perguntou Adriana assim que ele entrou no cômodo. Vim lhe devolver as anotações do seu irmão, disse Gregórios, estendendo-lhe o envelope com as folhas. Seus traços se enrijeceram, as mãos permaneceram no colo. O que esperava? Perguntou Gregórios, sentindo-se de repente como se estivesse fazendo um lance ousado no tabuleiro, um ataque cujas consequências não podia prever. Que um homem como ele não fosse refletir sobre o que estava certo? Depois de um abalo daqueles? Depois de uma acusação que questionava todos os valores que defendia? Que simplesmente passasse para a ordem do dia? Não pode estar falando sério. Ele se assustou com a virulência de suas últimas palavras e se preparou interiormente para ser mandado embora. Os traços de Adriana se distenderam e, por instantes, um espanto quase feliz passou pelo seu rosto. Estendeu-lhe as mãos e Gregórios lhe entregou o envelope. Durante alguns instantes, passou as costas da mão sobre ele, como fizera com os móveis do quarto de Amadeu na primeira visita. Desde então, tem frequentado aquele homem que encontrou muito tempo atrás na Inglaterra durante a viagem com Fátima. Ele me falou dele quando voltou antecipadamente por minha causa. João é o nome dele, João qualquer coisa. Agora costuma sempre ir visitá-lo. À noite não volta para casa e eu tenho que mandar os pacientes embora. Fica ali em cima deitado no chão, estudando as vias férreas. Sempre foi fascinado por trens, mas não assim. Não lhe faz bem. Isso se pode ver. Está com as faces cavadas, emagreceu, não se barbeia, vai acabar morrendo, eu pressinto. As últimas frases foram ditas num tom de lamento, uma clara rejeição de aceitar o passado como algo irrevogável. Mas antes, quando ele a criticara, aparecera no seu rosto algo que poderia ser interpretado como a disposição e até mesmo o desejo profundo de sacudir a tirania da recordação para poder se libertar do cárcere do passado. Assim, ele arriscou novamente. Há muito tempo ele já não estuda as vias férreas, Adriana. Há muito tempo não visita mais o João. Há muito tempo não atende mais no consultório. Amadeu morreu, Adriana, e a senhora sabe disso. Morreu de um aneurisma há 31 anos, uma geração. De manhã, na Rua Augusta, telefonaram para a senhora. Gregórios apontou para o relógio de caixa. Às 6h23, não é verdade? Gregórios foi acometido por um acesso de tontura. Ele se segurou no braço da poltrona. Não ia ter forças para suportar mais um ataque da velha senhora, como aquele a que a assistira uma semana antes no consultório. Quando melhorasse da vertigem, iria embora e nunca mais voltaria. Mas por que cargas d'água pensara ser tarefa sua libertar aquela mulher com a qual, na verdade, não tinha nada a ver, de um passado paralisado, e trazê-la de volta para uma vida atual e fluente? Por que se considerara como uma pessoa destinada a quebrar o selo do seu espírito? Como se deixara levar por essa ideia disparatada? Tudo ficou silencioso na sala. A tontura passou e Gregórios abriu os olhos. Adriana estava dobrada sobre si mesma no sofá.
as mãos escondendo o rosto, chorando. O corpo magro estremecia, as mãos com as veias escuras tremiam. Gregório se sentou a seu lado e pousou o braço sobre os seus ombros. Mais uma vez, as lágrimas brotaram com força e então ela se agarrou a ele. Por fim, seus soluços foram diminuindo e o sossego do cansaço se instalou. Quando ela se ergueu e procurou o lenço, Gregório se levantou e dirigiu-se até o relógio. Calmamente, como em câmera lenta, abriu o vidro do relógio e acertou os ponteiros pela hora atual. Não ousou sequer virar-se. Um movimento em falso, um olhar errado, podia fazer tudo ruir. O vidro se fechou com um breve estalito. Gregório abriu a caixa e pôs o pêndulo em movimento. O tic-tac era mais alto do que esperara. Nos primeiros segundos, foi como se naquela sala existisse somente aquele tic-tac. Iniciava-se uma nova era. O olhar de Adriana estava dirigido para o relógio, e este olhar parecia o de uma criança incrédula. A mão com o lenço parara no meio do movimento e parecia ter sido recortada no tempo. Então aconteceu algo que pareceu a Gregório como um terremoto imóvel. O olhar de Adriana flamejou, ficou em brasa, extinguiu-se, voltou a brilhar e, de repente, ganhou a segurança e a clareza de um olhar completamente mergulhado no presente. Os seus olhares se encontraram e Gregório colocou no seu toda a segurança de que dispunha para que pudesse sustentar o dela quando recomeçasse a cair. Clotilde apareceu e permaneceu parada na porta com a bandeja do chá, o olhar preso no relógio. Graças a Deus, disse baixinho. Olhou para a Adriana e quando colocou o chá na mesa, seus olhos brilharam. Qual era a música que Amadeu gostava de ouvir? Perguntou Gregório depois de algum tempo. Primeiro parecia que Adriana nem tinha compreendido a pergunta. Pelo visto, sua atenção precisou percorrer uma longa distância até poder chegar ao presente. Ouvia-se o tic-tac do relógio e cada batida parecia espalhar a notícia de que tudo passara a ser diferente. De repente, Adriana levantou-se, muda, e pôs um disco de Hector Berlioz. Les Nuits d'été, La Belle Voyageuse, La Captive, La Morte d'Ophélie. Ele podia ficar ouvindo isso horas a fio, disse. Mais do que horas, dias inteiros. E ela voltou a se sentar no sofá. Gregório teve certeza de que ela queria acrescentar alguma coisa. Ela apertou a capa do disco com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Engoliu em seco. No canto da boca formaram-se pequenas bolhas. Ela passou a língua nos lábios, então recostou a cabeça no sofá como alguém que se rende ao cansaço. A gargantilha preta de veludo escorregou para trás, deixando entrever uma parte de uma cicatriz. Era a música preferida de Fátima. Quando a música acabou e o som do relógio voltou a surgir em meio ao silêncio, Adriana se endireitou e ajeitou a gargantilha de veludo. Sua voz possuía a tranquilidade surpresa e a segurança aliviada de alguém que acaba de superar um obstáculo interior que antes julgava
insuperável. Um ataque cardíaco. Acabara de fazer 35 anos. Ele não quis aceitar. Meu irmão, que conseguia se adaptar com uma rapidez inaudita, quase desumana, a qualquer novidade e cuja presença de espírito costumava crescer de repente diante de um desafio, que parecia só estar vivo de verdade quando se via enfrentando a avalanche de um acontecimento súbito. Este homem, que não se cansava da realidade, não podia acreditar, simplesmente não quis acreditar que a tranquilidade lívida no rosto dela não fosse apenas a calma de um sono passageiro. Proibiu a autópsia. Pensar no bisturi lhe era insuportável. Protelava o enterro, gritava com as pessoas que queriam chamá-lo para a realidade. Perdeu totalmente o controle da situação. Encomendou uma missa de corpo presente, cancelou-a, esqueceu do cancelamento e brigou com o padre quando nada aconteceu. Eu devia saber, Adriana, disse ele. Ela tinha arritmias, mas eu não levei a sério. Sou médico e não levei a sério. Em qualquer outro paciente teria levado a sério. Em seu caso, atribuía a responsabilidade aos nervos. Tinha havido problemas com as outras professoras. Diziam que ela não era uma educadora formada, mas apenas uma filha mimada de boa família, mulher de um médico rico que não sabia como passar o tempo. Aquilo a magoou-a terrivelmente, porque era competente, tinha um talento natural. As crianças adoravam-na, as outras estavam invejosas. Ela tinha conseguido superar a tristeza pela falta dos próprios filhos. Conseguiu tão bem, por isso ficou mais ofendida. Ela não conseguiu defender-se, interiorizou tudo e o coração começou a falhar. Às vezes parecia taquicardia. Eu deveria ter levado a sério, Adriana. Por que não a mandei procurar um especialista? Eu conhecia um com quem estudei em Coimbra. Tornou-se uma celebridade. Bastaria ter ligado para ele. Por que eu não o fiz, meu Deus? Por que não o fiz? Nem sequer a auscultei. Imagina, nem sequer a auscultei. Um ano depois da morte da mamãe, vimos-nos, portanto, novamente numa missa de corpo presente. Ela teria querido uma missa, disse ele. Além disso, é preciso dar uma forma à morte. Pelo menos é o que dizem as religiões. Não sei. De repente ele ficou inseguro em seus pensamentos. Não sei, vivia repetindo. Na missa para a mamãe, ele se sentou num canto escuro para não chamar atenção por não participar da liturgia. Rita não entendeu. Mas são apenas gestos, disse ela. Você foi coroinha e na missa do papai também participou. Mas com Fátima estava de tal forma desequilibrado que participava um pouco e no momento seguinte permanecia sentado, petrificado. Em vez de rezar, e o pior foi, cometeu erros no texto em latim. Erros. Erros. Ele jamais chorou publicamente, nem junto ao túmulo. Foi no dia 3 de fevereiro, um dia inesperadamente ameno, mas ele não parava de esfregar as mãos. Sentia muito frio nas mãos. E depois, quando o caixão começou a baixar na sepultura, enterrou as mãos nos bolsos e o acompanhou com um olhar que eu jamais vi nele antes e nem depois. Era o olhar de alguém que precisa enterrar tudo o que tem. Tudo. Completamente diferente do que no enterro da mamãe e do papai,
quando estava compenetrado, como alguém que se preparou longamente para a despedida e sabe que aquela despedida significa também um passo para dentro da própria vida. Todos perceberam que ele ainda queria ficar sozinho junto ao túmulo. Por isso fomos embora. Quando olhei para trás, vi-o ao lado do pai de Fátima, que também havia ficado, um antigo amigo de papai. Amadeu conhecera Fátima em sua casa e voltara como que hipnotizado. Amadeu abraçou aquele homem grande que secou os olhos com a manga da camisa e depois se afastou com passos exageradamente enérgicos. De cabeça baixa e olhos cerrados, o meu irmão permaneceu sozinho diante da cova aberta, bem uns 15 minutos. Eu podia jurar que neste momento rezou. Quero que tenha sido assim. Amo as pessoas que rezam. Preciso de uma imagem. Preciso dela contra o veneno traiçoeiro do supérfluo e da negligência. Gregórios viu à sua frente o aluno Prado, como ele discursara no auditório sobre o seu amor às catedrais. O sacerdote ateu, escutou João Essa dizer. Gregórios achou que pela primeira vez se dariam a mão na despedida, mas a velha senhora, em cujo rosto caíra uma mecha de cabelo grisalho, aproximou-se dele até chegar bem perto e ele sentira a estranha mistura de perfume e medicamentos. Sentiu vontade de recuar, mas havia uma estranha autoridade no modo de ela fechar os olhos e levar as mãos ao rosto dele. Como uma cega, tateou, acompanhando seus traços com mãos geladas e trêmulas, que só buscavam um toque tênue. Quando sentiu os óculos, parou. Prado usara óculos redondos com aros de ouro. Ele, Gregórios, era o estranho que decretara o fim do imobilismo do tempo e que selara a morte do irmão. E ele também era o próprio irmão que, através da narrativa, recuperara a vida. O irmão, disso Gregórios teve certeza naquele momento. O irmão que tinha alguma coisa a ver com aquela cicatriz por baixo da gargantilha de veludo e com os cedros vermelhos. Adriana continuava constrangida à sua frente, cabisbaixa, os braços caídos. Gregórios pousou ambas as mãos nos seus ombros. Eu volto, ele disse. Capítulo importante demais esse, né, gente? Bom, vamos ver como vai se seguir essa história, não é? Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Espero que você esteja realmente curtindo essa leitura, gostando da minha escolha desse livro. E se isso for verdade, deixe seu like, se possível seu comentário, compartilhe com seus contatos esse canal do YouTube para que mais pessoas se acheguem, tá bom? E possam também usufruir desses momentos, tá bom? Tchauzinho, gente. Obrigada, viu? Até amanhã.